Fala, gente, tudo bem? Meu nome é Walter Filho, sou professor de Direito Constitucional, advogado especialista em Direito Público e Direitos Humanos e também sou residente na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Eu dividirei a disciplina de Direito Constitucional com o professor Vitor Hugo e nessa aula inicial eu quero abordar com vocês um assunto muito relevante para qualquer prova que vocês façam, uma teoria geral do direito constitucional. Primeiramente, gente, sabemos que a Constituição é a norma suprema do ordenamento jurídico, de modo que todos os demais ramos do direito encontram nela o seu fundamento de validade. A supremacia da Constituição é uma conquista da contemporaneidade. Nem sempre a Constituição foi tida como uma norma suprema. Sabemos que no passado, na Antiguidade Clássica, a Constituição tinha um caráter meramente descritivo do poder político, da forma como ele se organizava. Hoje, temos uma Constituição como norma suprema, com eficácia vinculante, de modo que todos os poderes se vinculam positivamente a ela, quer seja o judiciário, o legislativo, o executivo, todos os poderes são responsáveis por realizar a Constituição e os princípios que nela estão consagrados. A importância do direito constitucional é tão grande que, inclusive nas relações privadas, hoje é possível se falar de uma eficácia irradiante e eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é essa mudança de caráter, onde, em uma antiguidade clássica, não era possível de falar em uma Constituição com caráter vinculante e com força normativa, e hoje temos a Constituição dotada de supremacia formal e de eficácia vinculante para os demais poderes da República. Mas, vamos com calma. Inicialmente, eu quero compartilhar com vocês o slide para facilitar o acompanhamento da aula. Vou botar na tela maior. Perdão, gente, está demorando um pouquinho para carregar, mas vai dar certo. Então, Constituição, do conceito clássico ao conceito moderno. Como eu mencionei, em uma abordagem geral, no sentido antigo da palavra, a Constituição representava a forma como o poder político estava organizado. Das constituições mais primitivas, em sociedades mais primitivas até as sociedades mais complexas, havia uma prática consuetudinária, ou então até um documento escrito que dizia como a sociedade estava organizada. Esse documento ele ainda não tinha uma força normativa. Não havia um sentimento constitucional no sentido de que esta norma era suprema e deveria ser observada. Era mais que uma definição do status quo, uma definição de como o poder estava distribuído, sem se preocupar em moldar a realidade. Apenas em um conceito moderno, gente, as constituições possuem uma força normativa. Percebe-se hoje, gente, que a Constituição ela cria um novo Estado, ou ainda dá um novo fundamento de validade. E quais são as principais características? 2 pressupostos. Em um Estado democrático de direito, percebe-se que há uma limitação do poder político, de modo que o poder soberano pertence ao povo e não ao monarca na figura de Deus, porque por muito tempo vigorou a teoria do direito divino, onde o monarca era um representante de Deus na Terra. Hoje, isso não vigora mais. Vivemos em países onde o direito constitucional impõe que o poder emane do povo, desde que seja exercido pelos seus representantes ou de forma direta. Então, há essa limitação do poder político e também, no bojo das constituições da era moderna e do direito contemporâneo, há uma gama de direitos fundamentais consubstanciados. Há uma mudança da relação, de uma relação que, segundo Bobbio, era a relação súdito e soberano, para uma relação de cidadão perante Estado, certo? Esse cidadão, ele tem direitos subjetivos oponíveis em face do Estado. São os direitos fundamentais, que inclusive projetam efeitos, como eu falei, para as relações privadas, na eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Drittwirkung. Um conceito importante, gente, é o de neoconstitucionalismo. O que é o neoconstitucionalismo?
Segundo Luiz Roberto Barroso, percebe-se o neoconstitucionalismo naquele movimento social, jurídico, político-econômico que culmina na existência de uma Constituição como norma suprema do ordenamento jurídico, que implica uma releitura dos demais ramos do direito e das demais normas perante essa lei maior. De um modo simplório, gente, todas as leis infraconstitucionais, todos os atos emanados do Estado, e inclusive atos particulares, devem ser relidos e reinterpretados conforme a Constituição e os seus valores. Esse neoconstitucionalismo possui alguns marcos. O primeiro marco é um marco histórico. O neoconstitucionalismo vem no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, onde diversos países viviam uma redemocratização, certo? Uma redemocratização, uma abertura do cenário político para ouvir a sociedade, para ouvir o povo, titular do poder. Como marco filosófico, temos o pós-positivismo, expressão que não é isenta de críticas. O pós-positivismo ele representa a aproximação do direito e da moral, certo? Por quê? Porque a dignidade da pessoa humana passa a ser o centro do ordenamento jurídico. Como percebemos que a dignidade da pessoa humana é princípio fundamental da nossa República, certo? O artigo 1º, inciso 3 da Constituição, diz que a dignidade da pessoa humana deve ser observada na República Federativa do Brasil. Tanto é, gente, que a dignidade da pessoa humana, por ser centro dos direitos fundamentais, também é centro da Constituição, certo? E o que é essa dignidade? Significa que a pessoa não pode ser instrumentalizada. O ser humano deve ser tratado como sujeito de direitos e não como objeto de direito. Por fim, o marco teórico, que, a meu ver, é mais importante para uma prova, inclusive discursiva, é a força normativa da Constituição. Percebe-se que as constituições contemporâneas vivem num intenso diálogo norma-realidade. No sentido de que, gente, a Constituição, ao tempo que é condicionada pela realidade, também a condiciona, certo? Há, de certa forma, uma necessidade de observar a Constituição e um ato que não a observe será declarado inválido. Justamente por quem? Por todos os poderes da República. Claro que com o neoconstitucionalismo, esse poder, de certa forma, é mais visualizado no judiciário, porque o judiciário e o STF, eles são o guardião da Constituição. Logo, em um primeiro momento, pensamos que o judiciário ele tem esse monopólio de guarda da Constituição, mas tirem isso da mente de vocês. Segundo Luiz Roberto Barroso, há uma vinculação positiva de todos os poderes à Constituição, de modo que Poder Executivo, Poder Judiciário e Poder Legislativo devem concretizar a Constituição. Inclusive, uma expressão que vocês podem ter ouvido falar, que é a dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Essa dimensão objetiva dos direitos fundamentais determina, inclusive, que o legislador edite normas para tutelar os direitos fundamentais, sob pena de uma proteção deficiente. Outra coisa, além dessa constitucionalização dos direitos fundamentais que se percebe no neoconstitucionalismo, é a nova dogmática de interpretação. Porque a escola da exegese foi superada há muito tempo. O juiz ele não é boca da lei, não apenas. O juiz tem que considerar o contexto para que se produza a norma. Norma não se confunde com texto. O texto deve ser confrontado com a realidade, a fim de que se vislumbre a norma a vigorar em um caso concreto. Certo? Então, princípios como da força normativa da Constituição, da máxima efetividade dos direitos fundamentais, da unidade da Constituição, da interpretação sistemática, são todos princípios muito importantes do neoconstitucionalismo. Esse assunto, gente, ele já foi cobrado em uma questão que analisou justamente as características desse movimento, e eu acho bom vocês lerem para perceberem como pode ser cobrado. Vamos lá. OAB FGV 2015. 2 advogados com grande experiência profissional e com a justa preocupação de se manterem atualizados, concluem que algumas ideias vêm influenciando mais profundamente a percepção dos operadores do direito a respeito da ordem jurídica. Percebam, já há uma mudança de percepção na forma como se vê o ordenamento jurídico.
Um deles lembra que a Constituição brasileira vem funcionando como um verdadeiro filtro, de forma a influenciar todas as normas do ordenamento pátrio com seus valores. Esse é um fenômeno denominado, gente, em parêntese, de filtragem constitucional. Todas as normas infraconstitucionais devem ser interpretadas conforme os valores da Constituição, conforme os seus princípios. Então, percebam que também isso é uma característica do neoconstitucionalismo. Continuando a questão. O segundo, concordando, adiciona que o crescente reconhecimento da natureza normativa e jurídica dos princípios pelos tribunais, especialmente o Supremo Tribunal Federal, tem aproximado concepções de direito e justiça, buscado no diálogo racional e oferecido um papel de maior destaque aos magistrados. As posições apresentadas pelos advogados mantêm relação com a concepção teórico-jurídica que no Brasil e em outros países vem sendo denominada de, como falamos, neoconstitucionalismo. O texto abordou tanto a necessidade de observar os valores da Carta Maior, da Lei Maior, como também a questão da supremacia da nossa norma magna, além de haver uma necessidade de concretização da Constituição dentro das cortes, dentro dos tribunais. Há um certo ativismo judicial, inclusive fomentado pelo neoconstitucionalismo. E, por fim, há também uma reaproximação de direito e ética, de modo que o nosso gabarito é neoconstitucionalismo. Apenas para ficar claro na mente de vocês, esse neoconstitucionalismo tem 3 marcos: marco teórico, marco histórico e marco filosófico. Marco filosófico, pós-positivismo. Marco teórico, força normativa da Constituição e outros princípios contemporâneos. E, por fim, marco histórico, pós-Segunda Guerra Mundial, com a necessidade de resgatar a dignidade da pessoa humana.